Algumas semanas antes da Copa do Mundo, a Samsung anunciou o Galaxy J7 Prime 2, uma pequena atualização para o dispositivo de 2016 com câmeras melhores, Android Nougat e suporte à televisão digital. Recebemos o dispositivo para testar e verificar se as mudanças oferecem uma experiência melhor ao usuário, e se o dispositivo compensa de alguma maneira. Nos próximos minutos vamos mostrar que o desempenho está melhor e a autonomia da bateria caiu um pouco. Além disso, vamos falar sobre os novos recursos ausentes no modelo anterior. Vem com a gente para o review do J7 Prime 2. O J7 Prime 2 não tem muitas mudanças em design quando comparado ao antecessor direto. A parte frontal foi levemente repaginada, ficando com uma aparência mais moderna e próxima ao Galaxy J7 Pro. A parte de trás é a mesma, assim como as laterais. O dispositivo tem boa qualidade de construção, com acabamento metálico e vidro curvo em 2.5D, oferecendo ótima pegada ao usuário. A caixa foi reformulada e segue o novo padrão da linha Galaxy J, com mais desenhos e mais cores agora. Os acessórios aqui dentro ainda são os mesmos, com carregador sem a tecnologia Fast Charge da Samsung. O J7 Prime 2 tem bloqueio pela digital no botão Home, assim como seu antecessor. As mudanças realmente são poucas e mais internas, como veremos a seguir. Seguindo o padrão de toda a linha Galaxy J7, o J7 Prime 2 tem tela de 5,5 polegadas, ainda na proporção de 16:9. Assim como o antecessor, a tecnologia do painel é o PLS TFT, em vez do Super AMOLED mais tradicional da Samsung. O preto não é tão profundo como uma tela OLED, e o nível do brilho deixa a desejar especialmente no escuro, onde o brilho mínimo é um pouco agressivo aos olhos. Na rua, embaixo da luz do sol, dá para enxergar razoavelmente bem a tela do dispositivo, mas a quantidade de reflexo é consideravelmente alta. O J7 Prime 2 não dá ao usuário a opção de usar brilho automático, mas tem um modo externo que aumenta um pouco o nível do brilho máximo para usar na rua. Também não tem ajuste de modo de cor e nada de filtro de luz azul, ficando em desvantagem a outros modelos parecidos, como o J7 Pro, por exemplo. Como você pode ver, a qualidade da tela deixa bastante a desejar aqui no J7 Prime 2. Com relação ao áudio, o alto-falante localizado na lateral é baixo e abafado, oferecendo um som de qualidade bastante ruim ao usuário, que deve optar por um fone de ouvido para escutar música ou assistir vídeos. O hardware do J7 Prime 2 é idêntico ao de seu antecessor, com o mesmo chipset, mesma quantidade de RAM e mesmo espaço de armazenamento interno. O que muda é o software no lançamento, que já é o Android Nougat no modelo mais novo. Há pequenas diferenças na versão, mas falaremos sobre isso mais pra frente. Aqui no J7 Prime 2, nosso teste de velocidade foi realizado mais de 1 minuto mais rápido do que no antecessor, que testamos ainda com Android Marshmallow. Foram 2 minutos e 6 segundos, sem que nenhum app recarregasse na segunda volta. Passando para os jogos, o desempenho também foi um pouco mais fluido na comparação com o antecessor, mas fica abaixo do Moto G6 Play, que tem preço de lançamento um pouco mais baixo do que esse modelo do review. Para quem não é nada exigente, dá para jogar razoavelmente bem no J7 Prime 2, especialmente se forem selecionados títulos mais leves e casuais. Os mais pesados já é melhor evitar. A Samsung manteve a mesma bateria de 3.300 mAh no dispositivo, com o mesmo hardware e um software melhor otimizado. Esperávamos ver autonomia no mínimo igual, mas não foi bem assim. O J7 Prime 2 teve resultados bastante parecidos ou piorados nos testes específicos de uso da bateria, e na nossa simulação de uso real aguentou cerca de 2 horas a menos do que o antecessor, totalizando 16 horas. O Moto G6 Play também chegou a cerca de 18 horas de uso, ficando mais uma vez à frente desse concorrente aqui. O conjunto de câmeras melhorou sensivelmente do J7 Prime para o J7 Prime 2. O sensor frontal aumentou de 8 para 13 megapixels, com uma abertura maior também. Comparamos a qualidade das fotos e vídeos do J7 Prime 2 com dispositivos que ficam mais ou menos na mesma faixa de preço, o Q6 Plus da LG, mais antigo, e os Moto G5S e G6 Play. O dispositivo da Samsung decepcionou bastante, com qualidade abaixo da concorrência e fotos extremamente frias. As selfies ao menos agradam um pouco mais. O smartphone ainda tem alguns recursos novos que poderiam ser interessantes, como o foco de selfie na câmera frontal, mas o desfoque é muito artificial e erra bastante. Na câmera principal dá para usar o modo profissional, mas os únicos ajustes permitidos são na exposição, ISO e balanço de branco, sendo esse último limitado a alguns modos. Quanto à qualidade de vídeo e áudio, veja alguns exemplos com cada câmera a seguir. A estabilização deixa bastante a desejar e o áudio é bastante limpo, mas um pouco abafado. Teste de gravação com Galaxy J7 Prime 2. E por fim, a grande mudança do novo modelo, o software.
O J7 Prime recebeu o Android Nougat, mas na versão 7.0. Aqui temos o 7.1.1 com a Samsung Experience 8.5, um pouco mais fluida e com outro recurso a mais. No J7 Prime 2 temos Dual Messenger, que também foi levado para um antecessor com update, e o modelo mais novo abre a lista de aplicativos ao deslizar o dedo para cima ou para baixo. De novidade mesmo, temos a TV digital. J7 Prime 2 tem suporte ao padrão Full Seg. Dá para gravar pedaços de programas no armazenamento interno. Se o sinal na sua região for bom, dá para assistir televisão sem grandes problemas. O Galaxy J7 Prime 2 é mais do mesmo quando falamos na linha Galaxy J. Se você não faz questão da TV digital no seu smartphone, o J7 Pro vai atender melhor às suas necessidades, com tela de melhor qualidade e maior autonomia de bateria. No caso de você já ter um J7 Prime, a troca não parece valer a pena. É 6 por meia dúzia, com a TV digital de brinde apenas, mas a autonomia de bateria é menor. No caso de você preferir uma alternativa de outra fabricante, o Moto G6 Play compensa mais do que esse modelo aqui. Ambos podem ser encontrados pela mesma faixa de preço no varejo online, um pouco abaixo dos R$900 atualmente. E aí, você concorda com essa avaliação? Quer acrescentar alguma coisa que acredita valer a pena contar para quem está pensando em comprar esse aparelho? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita também para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para não perder nossos próximos vídeos aqui no YouTube. Acesse ainda o review completo em texto para mais informações sobre o Galaxy J7 Prime 2. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.